gente, tudo bem? Hoje eu vim falar de uma coisa muito importante que dói muito, mas eu acho que é importante eu compartilhar com as pessoas. Todo mundo sabe que eu tenho um nenenzinho de 1 ano, Natanzinho, mas talvez ninguém saiba que eu tive 6 abortos espontâneos antes de ter meu nenê. Então assim, eu queria muito engravidar e perdia. Geralmente na 7ª semana, na 8ª semana, eu perdia meu nenenzinho. Eu ficava arrasada, com certeza. Eu fiquei muito mal durante muito tempo. Isso foi durante um período de 3 anos que eu tive esses abortos. E realmente não foi fácil. Eu achava que realmente eu nunca ia conseguir ter um filhinho. Eu fui em todos os médicos possíveis e imagináveis para ver o que eu tinha. Nos exames não davam nada, dava que eu tenho um útero perfeito, que eu tinha um útero perfeito e estava perfeito para ter filho, e que eu era super fértil. E na verdade eu era mesmo, porque no período de 3 anos eu engravidei 7 vezes, isso é muito. Mas não ia pra frente, por algum motivo. Eu e o Júlio, o pai do meu filho, a gente até achou que fosse genético. A gente fez os testes genéticos e não era. Então eu falei, eu nunca vou ter filho. Eu realmente não tomava anticoncepcional e deixava rolar mesmo, mas alguma coisa dentro de mim muito forte dizia que eu tinha que ter um neném. Na primeira vez que eu engravidei, foi quando a gente tava com 6 meses de namoro, eu e o Júlia. Mas eu já queria muito. Era uma coisa maior do que eu. A gente ficou super feliz, a gente tava super apaixonado. Só que eu perdi, a gente perdeu o neném, né? Depois de... Eu tava com 7 semanas, eu tive uma hemorragia horrível, eu tive que correr pro hospital. Foi muito difícil mesmo, foi extremamente traumatizante o primeiro aborto que eu tive. E engraçado que na noite anterior eu sonhei com um menininho indo embora e me dando tchau. E eu acabei sangrando pela manhã, isso foi muito ruim, assim. Isso foi em janeiro, daí em abril eu engravidei de novo e de novo eu perdi. Depois aconteceu de novo em setembro e depois no outro ano aconteceram mais algumas vezes. Enfim, foi muito ruim, é inexplicável o quanto você quer engravidar e realmente você perder. É muito traumatizante. Gente, deu visita em casa, então eu vim aqui pra sacada pra continuar meu raciocínio. Então assim, aqui em São Paulo, as clínicas de reprodução oferecem tratamentos maravilhosos, assim, extremamente caros. Mas não era nem pelo dinheiro, assim, alguma coisa dentro de mim dizia que eu não precisava fazer isso. E simplesmente seguir com as minhas orações. Eu rezava muito pra ter o meu filhinho. Era coisa de dentro de mim mesmo. Eu fazia oração diariamente, eu fazia pono, tudo que você podia imaginar, tirando simpatia, que é uma coisa que eu sou contra. Que eu vou falar isso de um vídeo depois, tá? Mas também eu fiz algumas outras coisas também que eu queria compartilhar, que talvez seja uma reflexão pra pensar como que eu consegui engravidar, sendo que os médicos diziam que era impossível. Assim, quando uma mulher tem um aborto, a chance dela ter outro é 25% e vai duplicando isso. Então assim, quanto mais aborto a mulher tem, menos chance ela tem de engravidar. Então pensa, eu tive 7 abortos. Não tinha chance, teoricamente. Muito menos para os médicos. E, enfim, para o pai do meu filho também não, enfim. Eu não me prevenia, a gente deixava rolar mesmo. E eu continuava minhas oraçõezinhas e minha fé nunca foi abalada em relação a isso, de ter meu filhinho. Sabe que eu falo fininho porque eu sabia que era menininho, né? Eu sonhei uma vez que eu teria um menininho loirinho e nunca, assim, foi muito real. Eu não sei se foi imaginação ou não, mas eu vi, eu tava na casa lá da praia, eu realmente vi um menininho, era meu filho andando na frente da piscina e não fui desacreditada por nenhum médico. Mas vamos lá aos tratamentos que eu fiz, que não foi nada médico. Primeiro,
Além de todas as orações que eu acho que é a chave de tudo, eu fiz hipnose com regressão para resolver esse problema mesmo. Eu fiz essa hipnose com o Fernando Colella da Omni, que é maravilhoso. Na verdade, eu fiz 5 sessões de hipnose, mas uma só foi para aborto. Depois, em outro vídeo, eu quero falar das hipnoses também, com regressão que eu fiz, que é muito interessante. Eu também quero fazer um curso para fazer hipnose clínica nas pessoas, que eu acho muito interessante. A gente sempre vem com traumas da infância e realmente ficam. A gente tem que tratar isso. Aí essa sessão de hipnose, quando eu fiz para ter filho, eu cheguei a voltar no útero da minha mãe, quando eu tinha 3 meses, no útero da minha mamãe. A minha mãe sentia muito medo de me perder. Realmente ela tem um problema de ovário policístico e a chance era muito grande de aborto. Então ela passou a gravidez inteira com muito medo de me perder. Então eu carreguei esse trauma durante uma vida inteira e achava que eu não poderia ter filho, porque eu não queria passar por isso. Eu quero que minha mãe passou. Na hipnose, além de a gente regredir e ver, nossa, a causa do problema, a gente resolve lá, a gente volta, conversa com o nenenzinho. Eu conversei comigo mesma, nenenzinha, e falei que não tinha problema nenhum de engravidar, de ter um filhinho, blá 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 blá. Eu saí de lá, não sabia o que aconteceu não, enfim, e continuei minha vida. Tive mais um aborto depois dessa hipnose. Não contente, eu fui fazer uma constelação familiar. Constelação familiar é uma terapia em grupo que a gente também trata coisas familiares, tudo dos nossos antepassados. Tudo passa, né? Tudo passa de geração para geração, pode perceber. Tudo que acontece com nossos avós, acontece com nossos pais, que acontece conosco. Então a gente tem que cortar isso. Na constelação isso acontece. Eu acho também uma terapia sensacional. Eu fiz para outras coisas também, mas eu fiz também para o aborto. E foi muito interessante também para mim. Na constelação, minha bisavó teve que aparecer para poder ensinar minha mãe a não ter mais medo de ter filho, de ter tudo aquele trauma que ela passou. Quando ela me teve, ela ficou na UTI, minha mãe quase morreu mesmo. Então, isso passou para os filhos também. Em outros antepassados também houveram alguns abortos, enfim, que também acabou refletindo em mim. Mudei de lugar de novo, porque eu tô com visita aqui, então tá complicado. Mas enfim, então eu falei que eu fiz a hipnose clínica, né? Eu acabei fazendo a constelação familiar e deixei rolar, porque isso daí foi um período muito difícil, foi muito traumático. Na verdade, eu nem queria mais engravidar de tanto trauma que eu tinha. Eu e o Júlio, na verdade, a gente sofreu muito com os abortos, porque a gente realmente queria ter um filho. Mas, assim, como eu sempre perdia os nenéns, na verdade, o processo do meu corpo também sofreu muito, eu sofri muito também. Eu engravidava, ficava inchada, tinha tudo aquilo que as grávidas têm, de o seio ficar inchado, de mau humor e, enfim, de sentir cólicas horríveis, e sem contar que os abortos doem muito. Eu fui pro hospital todas as vezes, doeu muito. A sorte que eu não tive que fazer curetagem, desculpa, porque estava no começo, todos estavam no começo, então eu não tive que fazer. Aí passaram-se, na verdade, 6 meses da constelação e passaram mais ou menos 8 meses da hipnose clínica, e no dia 24 de dezembro, eu lembro direitinho, eu tive a concepção do meu filho. Só que foi uma coisa diferente, porque foi tão feliz, foi tão alegre, assim, eu tinha uma esperança diferente, assim, parecia que algo ia ser diferente, assim, eu tinha certeza que eu ia engravidar naquele dia. A gente sente, quando a gente é mamãe, a gente sente. Mas o papai Julian tinha certeza que a gente não ia ter o filho.
e que eu não ia engravidar. Enfim, eu estava assim no período fértil e, enfim, estava sem anticoncepcional. Daí passaram-se alguns dias, daí deu 7 semanas, deu 8 semanas e, enfim, eu continuei a gravidez. Eu falei, gente, se passar de 8 semanas, vai ser um milagre, digamos assim, né? Daí eu lembro que passou o tempo, eu falei, meu, não é possível, não tô perdendo. Até me deu medo, começou a me dar muito medo. Eu falei, gente, eu vou ter um filho mesmo, não é possível. Não tô preparada. Eu surtei também, mas isso também depois eu falo em outro vídeo. O que importa é que eu lembro que eu tive uma dor muito forte e eu fui pro hospital 9 de julho com o Júlia. Daí eu tava lá no hospital, eu e o Júlia. Eu fui confirmar, na verdade, se eu tava grávida ou não. Eu já tinha feito teste de gravidez, aqueles de farmácia. Nossa, eu fiz centenas durante todas essas gravidezes. E eu fui fazer ultrassom, gente. E pela primeira vez, eu ouvi o coração do meu filhinho. Foi um momento, assim, de desespero, de emoção, de amor, de querer sair correndo e falar, meu Deus, aconteceu mesmo. Era a primeira vez que eu conseguia ouvir o coração do meu filho em todas as gravidezes que eu tive. Então, assim, foi muito foda. Então, assim, eu fico pensando, né? Todos os médicos me desacreditaram que era pra eu ter filho. Não ia rolar. Todos os médicos falavam isso pra mim. Mas eu nunca perdi a fé. Nunca perdi a fé. E é pra refletir, né? O que será que deu certo? Foi a minha fé inabalável? Foi o meu sentimento de que eu precisava ter filho, sim? Foi a constelação familiar? Foi a hipnose clínica? Ou foi tudo isso? Então, eu quero deixar isso aqui para todo mundo refletir. E eu sei que tem muitas mulheres que passam por dificuldade para engravidar. Então, eu queria muito contar essa história para poder inspirar todos. Eu acho que mais do que todos esses tratamentos clínicos que a gente tem em São Paulo, que é uma fortuna, a fé é maior. Gente, pensando, tá? Eu não tenho religião, mas eu acredito em muita coisa do outro mundo. Eu tenho meu mentor espiritual que conversa comigo agora, depois que eu virei reikiana. E assim, eu acredito sim que antes de ter filho, a gente combina lá em cima. A gente combina quem é o papai, quem vai ser a mamãe e como é que vai ser tudo. Então, assim, como é a oração, seja aqui na terra como é no céu. Então, tem isso também, né? Então, tem o papai. Gente, só pra finalizar, depois eu fiquei sabendo pelo meu mentor espiritual que eu tive que ter esses abortos por conta de todos os meus antepassados. E esses abortos foram uma bênção. Por quê? Porque eram espíritos que precisavam reencarnar num corpo para poder passar para poder depois ir embora. Enfim, então eu servi de instrumento. Eu servi de instrumento do bem. Então eu agora agradeço muito, apesar de todo o trauma. Também que eu tenho meu filhinho de 1 ano e que realmente não é fácil. Eu tive depressão pós-parto, que vai ser um assunto para outro vídeo. E vamos seguir em frente. Gente, só pra finalizar, depois eu fiquei sabendo pelo meu mentor espiritual que eu tive que ter esses abortos por conta de todos os meus antepassados. E esses abortos foram uma bênção. Por quê? Porque eram espíritos que precisavam reencarnar num corpo para poder passar para poder depois ir embora. Enfim, então eu servi de instrumento. Eu servi de instrumento do bem. Então eu agora agradeço muito, apesar de todo o trauma. Também que eu tenho meu filhinho de 1 ano e que realmente não é fácil. Eu tive depressão pós-parto, que vai ser um assunto para outro vídeo. E vamos seguir em frente.